foi outro, se a intenção era essa ou era aquela. Isso é dianoia, discernimento prático, não é? Dianoia praktike, dizia Aristóteles. Discernimento prático, para que a gente saiba, aqui está aplicando as coisas, está sendo justo se não está, para poder encontrar a justa medida das coisas. Então, vamos fazer as coisas à toa. Agora, a gratuidade com que eu dei aquele dinheiro, sem querer saber para que ele ia usar ou não ia, essa razão, eu lamento muito, não me dá. Não me dá. Ao menos, eu só sei se eu estou enganado, vocês me dizem, depois brigam comigo. Mas não me dá. No outro dia, só para completar a história, fui para a missa. Quando chega na missa, aí estou lá de olho, minha gente, esqueci do negócio do outro dia, só com medo de João Costa brigar comigo. Confesso que eu fiquei com medo. Porque João Costa era um administrador muito rigoroso, eu tive medo. Mas aí, no outro dia eu fui para a missa e assim, disperso da missa, disperso. Daí a pouco começou a primeira leitura. Aí era assim, leitura do livro do Apocalipse. Aí começou, carta do anjo, não sei de quem, à igreja de Sardes. Sei que depois de ler muita coisa, nem prestei atenção a isso, leu muita coisa, esse que você enricou, mas nem prestei atenção. Aí chegou uma hora que começou a dizer assim, ó, no texto, está lá no texto bíblico: eis que estou à porta e bato. Deu uma trava agora aqui, desculpa, porque me emocionei um pouquinho, daqui a pouco volta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém escuta a minha voz e abre a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Desculpa isso aí, porque deu uma lembrança forte agora. Eu entrarei em sua casa, Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí eu comecei a ver isso, aí pronto, né? Do jeito que eu estou chorando agora, derramei o choro na hora, né? Aí pronto, aí ele continua a leitura dizendo que ensina, e tal, coloca o coelho nos olhos, e muita coisa assim. Eu sei que isso, veja bem, esse meu choro atual, não é proposital, não é um acontecimento, né? Não tenho domínio sobre o choro atual, tal como não tive domínio sobre o choro anterior. Quando eu ouvi esse texto, a minha razão diz assim: é uma mera coincidência. Ontem um senhor bateu na porta, entrou na porta e tal, você atendeu, fez aquela loucura que fez, dar 100 reais a um, sem nem conhecer, sabe nem para que fim era, e coincidiu agora de vir esse texto aí para lhe enganar, e de repente você ficar achando que é Deus. Não é coisa de Deus coisa nenhuma. Isso é a razão disso. Faço com toda a facilidade do mundo. Mas eu juro por Deus, a minha fé não consegue dizer. Se eu conseguisse, né? Se eu conseguisse dizer isso, era ótimo, mas a fé não deixa. E eu fico acreditando piamente, feito um louco. Os gregos diziam isso, os cristãos. Feito um louco, que foi Jesus que me visitou. E é muito abestalhado esse homem, né? Um grego dizia isso. Por isso São Paulo fazia assim: bom, isso que a gente experimenta, essa sabedoria, toistal, como é? Não me lembro agora, a sabedoria da cruz, não me lembro como é que está lá em grego. E essa sabedoria da cruz não é igual à sabedoria do mundo. Ela é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para nós é motivo de salvação. Naturalmente a palavra salvação também tem que ser interpretada bem aqui, muito bem, porque essa salvação não tem nada a ver com esse negócio depois de morrer, mas não tem nada a ver mesmo. A redenção é um acontecimento, vamos chamar assim, cairológico, no instante da vivência. Eu me redimi naquela hora. Está entendendo? Eu não preciso esperar morrer mais, graças a Deus, né? Se eu tivesse esperar morrer para ser salvo, eu estava lascado. Sei lá o que vai acontecer daqui para lá, mas graças a Deus me redimi, não é? Um monte de peso saiu de minhas costas, um monte de problemas foram embora, está entendendo? Então essa é a observação que São Paulo fala. Mas veja, esse discurso está longe de ser racional, longe. Por isso assim eu acho importante uma ligeira diferenciação e uma colocação da consciência direta no âmbito da fé.
Não dá para fazer confusão entre a fé e a razão. É preciso distinguir os momentos em que a fé opera de uma maneira que é completamente diferente da razão e que tem a ver muito com essa apreensão significativa de um sentido que transcende a nossa capacidade de apreensão reflexiva, mas está lá como dado da consciência, e na qual a consciência tem uma confiança. Pistis é a palavra, não é dianoia, é pistis, não é? É fé, é confiança, e às vezes uma certa convicção, não é? Eu quase falei como um padre hoje pregando, não é? Utilizando-me de certos entimemas, Aristóteles falava, que são diferentes de hipóteses, né? São argumentos que buscam o convencimento, buscam conquistar pela convicção, para uma determinada compreensão de uma realidade, o sentimento e a compreensão alheia. Isso é retórica, não é lógica. Aristóteles tinha clareza também disso. E é justamente o tipo de discurso que se usa para a ação. A lógica se usa para o conhecimento teórico. É dianoia teoretike. Essa é a lógica. A retórica é dianoia praktike. Exato. É uma reflexão em função da ação, né? E da compreensão da ação. Então, tá bom, desculpa, eu demorei muito, o pessoal já se cansou, tá até todo mundo indo embora já. Mas era isso que eu tenho que falar. Eu espero ter conseguido me dar conta. Falei de uma maneira bastante fluida, portanto, sem ficar me reportando muito claramente ao texto de Stein, mas quem queira entender bem a respeito do conceito de pulsão e de aspiração que estão em jogo nessa questão, e das motivações que movem para a ação, que aqui eu liguei um pouco a questão dos motivos racionais, de motivações racionais, que têm em vista o bem, e de motivações de fé. Então vocês também vão encontrar isso lá nas contribuições para uma fundamentação da psicologia e das ciências do espírito, né? Lá no texto sobre causalidade psíquica, vocês encontram a caracterização clara que ela faz entre a diferença que ela faz entre tribe e streben, pulsão e aspiração, e a aspiração fundada nas motivações que fornecem o sentido, fornecem esse vislumbre, aquilo que a gente tem em vista, a finalidade e a meta, que nos move efetivamente a uma ação em vista do bem, em vista do que a vontade efetivamente quer, né? Isso está claramente lá esboçado no texto, tá certo? Obrigado. Muito obrigada, professor Gil Franco, que fechou com chave de ouro nesse momento. E já que nós temos algum tempo para perguntas, para observações, para abrir o debate também sobre exatamente aquilo que o professor Gil Franco falou, ou até outros assuntos que apareceram durante esses 3 dias. Eu vejo vários, né? Vários. Esse exemplo, cara, foi muito bonito, né? Da diferença entre pulsão, aspiração, o que nos leva à ação, o que é a ação que nos motiva, e a distinção entre a razão e a fé, ela tem que ser feita ou não, né? A fé é apenas uma outra forma de razão, ou é algo totalmente diferente. A gente debateu um pouco sobre isso também. E como integrar as pulsões. Então nós temos muitas perguntas, muitos impulsos também para refletir. Então abro. Quem gostaria de fazer uma pergunta ou uma colocação, então vocês podem, né, vir para cá, sendo um pouco conciso, sem contar, sem toda a história, fazendo a pergunta, a sua colocação. Você pode ver aqui eu falar no microfone. Já temos 4, então, por enquanto, esses 4 têm a palavra. Esses 3 dias que aqui estivemos, para certos palestrantes, quase todos 3, principalmente
Alfieri e Gilfran, eu procurei experienciar vivamente a fenomenologia em mim mesmo. Já conhecia por alguma coisa assim, mas... E senti a paixão que é a gente gostar de uma coisa que vale a pena. Então, a gente estudar o bem da paixão, de toda... Eu acho que em filosofia se pode falar também de paixão. Então, eu quero agradecer a todos que concorreram para essa experiência tão magnífica, tão brilhante, tão entusiasmante. Digo com toda a convicção, serei um missionário mais valente e corajoso em distribuir a minha fé, em fazer experienciar a cristocentridade da vida. Boa noite. Professor Gil Franco, eu não vou bater em você por causa do Platão, não. Eu parabenizo, né, pela sua leitura de Platão. Realmente, eu concordo com muita coisa que você falou em relação a essa não classificação que Platão fez a respeito de dois mundos, mundo sensível, mundo inteligível, sobretudo a interação que, na verdade, é entre os dois. E a não leitura desse Platão que cria um mundo à parte, que é o mundo das ideias. Mas assim, só uma coisa assim que eu fico pensando, diante também das leituras que eu já fiz, é que às vezes eu acho que há uma tendência da gente desmistificar e demitificar os textos de Platão ao excesso. E alguns aspectos que são apresentados lá no texto, sinceramente, com as minhas leituras, eu fico com uma certa dúvida realmente se Platão não acreditava realmente naquilo, já que a gente falar de Pistes também, né, e na República ele vai citar a Pistes, a crença, ao ponto de que as imagens realmente elas existem, os termos são eikon, eidolon, esquias, que é sombra, todos esses termos realmente aparecem. Platão fala que eu vou tecer agora uma breve imagem no Fedro, porque sobre a alma é difícil falar racionalmente, então eu prefiro pintar uma alegoria, e o termo é mitos também. E eu fico pensando até que ponto aquilo que realmente Platão, aquelas imagens que ele tecia, não a alegoria da caverna, que realmente ali é totalmente um mito que ele escreve, mas sobretudo no Fedro, quando Platão dialoga com algumas culturas e religiões mistéricas ou pitagóricas, até que ponto realmente Platão não acreditava naquilo? Ou se não acreditava, até que ponto ele dialogava com aquelas crenças? Porque eu acho que às vezes é um risco a gente pressupor, não, Platão estava dizendo tudo aquilo ali, estava escrevendo e ele não acreditava. Eu acho muito arriscado. Qual foi a solução que eu achei? Eu encontrei uma solução para ficar em cima do muro e evitar riscos. É de dizer, olha, de tudo isso que Platão fala em relação às formas, porque aí vai entrar a teoria da reminiscência, e a teoria da reminiscência já vai puxar a teoria da transmigração das almas, que as almas habitam vários corpos diferentes, e em momento anterior ela teve contato com essas formas. Você falou a questão de que a psique não é uma alminha, um fantasminha, que foi citado aqui. Só que em alguns passos, Platão dá essa dimensão de uma alma enquanto ectoplasma. No Fedro ele vai dizer, olha, que algumas almas, depois que acontece a morte, a separação da alma do corpo, algumas almas conseguem ser vistas rodeando túmulos porque eram almas muito presas à matéria. Então, assim, é bem verdade que esses aspectos, filosoficamente, ele não tem nenhuma importância.
Mas eu só acho arriscado a gente dizer que tudo isso aí era imagem, tudo isso aí era mito. E por que não Platão não acreditava em alguma dessas coisas? A solução que eu encontrei foi exatamente essa, dizer, ó, daqui o que a gente tira para a filosofia é a relação entre os dados, as formas e aquilo que contribui para a experiência da cognição, que você apresentou de forma muito, muito fantástica, mas todos os outros aspectos, porque eu fico muito inseguro da gente tirar esse aspecto mítico e místico da nossa vida. Porque há questões que a filosofia não consegue responder, e a Wittgenstein conseguiu fazer essa inserção também. Eu não sei separar razão e fé, é muito complicado, porque tem questões que eu acho que só a fé consegue resolver, só o mito consegue responder, e às vezes responde melhor do que a razão. Assim, é só uma observação que eu tenho receio de fazer essa leitura tentando racionalizar completamente e dizer que Platão não acreditava naquilo que estava falando e colocar uma coisa na cabeça de Platão se eu não tenho como averiguar, porque sequer ele reconheceu a autoria dos diálogos, né? Ele não se apresentou como autor. Mas, no mais, parabéns pela palestra, meu conterrâneo, né, platoniense, também sou, paraibano. Platão é uma loucura, né? Impasses da Platão. Não, eu assim, você tem razão. Você tem razão, né? Agora, eu posso ter feito entender mal, mas assim, eu realmente não pretendo. Bultmann, por exemplo, pretendeu na interpretação da fé dele no cristianismo, de certo modo, uma demitologização, né? Uma mitologização do cristianismo. Não, eu nunca, de fato, jamais, não tenho a intenção de desmistificar. A questão não é essa. Mas apenas diferenciar esses momentos em que é possível pensar por meio de uma reflexão que ora tem caráter teorético, ora tem caráter prático, portanto tem vista a ação, ela é reflexão. Eu usei a palavra reflexão, eu não encontrei outra mais melhor. É complicado. Difícil, dianoia, né? Eu uso reflexão, mas sei lá, podia ser discernimento, podia ser, alguns traduzem por entendimento. Bom, eu não queria agora tematizar o que é melhor, acho difícil. Mas assim, eu concordo muito com você com esse aspecto, mas eu só quero distinguir isso e distinguir assim, o elemento mítico, ele pode ter função pedagógica, eu acho que é o caso das imagens utilizadas nesse texto da República, né? Você concordou comigo sobre esse aspecto. O que eu fico em dúvida, eu assim, discordaria se você pensasse apenas uma coisa, que a gente talvez entrasse em discordância, se a questão da transmigração da alma exige a suposição de um mundo metafísico, portanto, para além do físico, um mundo supramundano. Isso é crítico. A gente está no mundo grego, a gente Exato. está no mundo que acredita no Olimpo, que acredita no Artes. Então, será que Platão não é tudo bem, mas eu já acreditava, mas aí é isso que eu estou dizendo, você está dizendo bem, acreditava. Você está entendendo? E exprime essa crença. E Platão, eu suponho até, existem textos sobre isso. A gente teria que dialogar com paciência para ver que texto e tal. Mas existem textos que tentam demonstrar como Platão, até matematicamente, buscava construir uma compreensão racional fundamentando toda essa mitologia na qual ele acreditava. Que ele acreditava, me parece absolutamente verdadeiro. Eu sinceramente não chego a duvidar. Eu interiormente, eu posso até, num congresso, para não ficar dizendo muita besteira, ficar quietinho e não dizer que Platão, eu não tenho dúvida que Platão acreditava. Me parece que ele acreditava, sim. Agora, ele acreditava. E essa dimensão da crença, quando ela aparece em Platão, aparece em muitas imagens mesmo. Não é? E os gregos, aliás, a palavra psique, eu li uma vez, foi no livro de Giovanni Reale. Giovanni Reale é sempre problemático, mas eu li um livro onde ele tratava sobre o conceito de psique nos gregos, e ele remontava o sentido de psique em Homero, mas eu realmente não posso ter uma confiança já de antemão, porque eu conheço pouco Homero, e fiz uma reflexão etnológica não cuidadosa de Homero, dizendo que a psique em Homero tem o caráter desse espectoplasma que você falou, né? Aquela coisa do espectro. O espectro. A gente, por exemplo, na cultura nossa cultura de sertanejo lá do interior do Patos, na Paraíba, eu mesmo morria de medo de alma. Quando eu pela primeira vez na televisão, eu sei que eu estou falando umas besteiras, eu sei, mas fazem parte da minha cultura, vocês estão entendendo? Todos vocês podem não precisar nem levar isso em conta e mandar na minha cara.
Mas isso, de fato, faz parte da minha cultura. Eu morria de medo de alma. Eu melhorei um pouco e depois fui morar no convento. Um pouco. Por quê? Eu tinha 8 anos e eu vi Nossa Senhora aparecer. Rapaz, eu não posso ver mais Nossa Senhora de Fátima porque eu tenho medo. Aquele negócio de Nossa Senhora de Fátima aparecer ao menino me deu um medo. Quando eu vi o Fantástico uma vez, que idiotice. É uma vivência de criança, de 8 anos de idade. Mas tem uma repercussão na minha psique terrível. Está entendendo? Eu posso até me desmistificar, tirar esse medo. Mas esse medo aparece. E esse espectro dessa imagem da outra pessoa que eu posso ver e tal, inclusive na nossa cultura contemporânea nós temos. Aristóteles não toca nisso. Mas Aristóteles é mais frio em relação aos deuses. Mas acreditava também. Que realmente, analisar o texto filosoficamente é realmente isso que você fez, né? Exato. A teoria das formas, o processo de cognição, a gente tem que analisar friamente. Eu só exprimi para você um receio que eu tenho pessoal da gente realmente desconsiderar totalmente. Eu quis falar porque você não tocou no assunto e não ficou claro se você defendeu ou não, mas eu digo por causa do público. Não, aí nesse caso é não. Mas eu sei que a razão. sua leitura em relação a isso, até mesmo pelo homem de fé que você tem um elemento importante assim que eu acho que eu estou começando a pensar agora, o sentido que Platão usa a palavra para além do ser, por exemplo. Não é para além do ser, para além da essência. É pequenas tesusias. Poderia, às vezes, se tende a imaginar uma espécie de transcendência suprassensível, né? Mas eu fiquei interpretando esses dias, lendo também Heidegger, lendo também Levinas, são autores, eu sei que a tradição filosófica doxográfica olha com desconfiança, mas esse para além da essência pode ser muito simplesmente a vida prática, a ação. Ou então não se deixar seduzir pelas coisas, pelas aparências delas. Tem sentido também, né? A questão das aparências, olhar além das aparências. Quero agradecer ao professor pela palestra e eu gostaria de fazer uma observação em relação ao que o senhor falou sobre o texto, a palavra da cruz, a sabedoria da cruz como algo não se referindo à vida além. E tratou da questão do escândalo, né? Para judeus, loucura para os gregos. E é interessante o contexto do livro de 1 aos Coríntios. Paulo ele coloca a soteria, que é a palavra grega para salvação, não apenas numa dimensão metafísica, mas também física. O próprio Cristo o fez assim. Ele fala que um dia ele dirá: eu estive nu e você não me vestiu, tive fome e tal, como o senhor falou que Cristo me visitou, né? Então há essa dimensão antropológica da soteria. Mas no contexto de 1 aos Coríntios, que também permitiria essa leitura antropológica, Paulo deixa bem claro, né, como ele foi, vamos dizer assim, lá no Areópago, o tema dele foi a ressurreição. Aliás, ele falou de várias coisas, mas finalmente ele levou todos para aquela soteria escatológica, aquela soteria final. E ele chega até a dizer lá em Coríntios que se a nossa fé consiste só em coisas desse mundo, coisas antropológicas, a nossa fé é vã, né? Nós estamos... E então ele diz que fala do evangelho, vocês são salvos pelo evangelho que foi pregado, e então ele faz uma historicidade disso. Ele diz: porque ele morreu pelos vossos pecados, ele foi sepultado por isso, ele ressuscitou para isso. Então, só chamando, assim, fazendo essa observação de que essa soteria, embora ela tenha esse aspecto antropológico, onde as pessoas deverão primeiramente ler Cristo pelos nossos atos, depois pelo nosso verbo, nós devemos encarnar Cristo antes de verbalizá-lo, mas o objetivo final é a salvação escatológica. Portanto, essa palavra da cruz, ela tem seu objetivo final, essa salvação escatológica. Se nós não levarmos isso em conta, a gente chega a dizer que vamos dizer assim, toda a nossa perspectiva antropológica de fé chega a ser vã. Então, muito obrigado. Obrigado.
É fácil dizer, concordo, né? Agora é verdade. Eu acho interessante a discussão por um ponto, né? Porque a reflexão que eu fiz parece estar dando a entender que nós não precisamos acreditar no mundo após a morte, não precisamos acreditar num outro mundo, não precisamos acreditar numa experiência metafísica. Não é que eu, veja bem, estou propondo isso, apenas eu estou dizendo assim, quando falamos de uma posse antecipada daquilo que se espera, nós falamos, inclusive eu sinto que falei aqui, pelo menos interiormente, mesmo que não demonstre, mas pelo menos interiormente, que eu estou falando aqui de uma posse antecipada do que eu espero, mas os olhos da carne não mostram, a razão fria não mostra, é só isso. João da Cruz falava disso como uma obscuridade da fé, uma espécie de salto no escuro. É um salto, é claro que é um salto, e é claro que é no escuro. Eu não vejo nenhum problema em a gente apenas considerar que a fé é um salto, está entendendo? Então, é um salto na fé, e eu acredito, eu sou louco quando digo isso para aqueles que entenda quando eu falo racionais, tratam as coisas apenas sob o ponto de vista racional. Mas é a fé quem diz, não é? Então, por exemplo, Paulo tem uma reflexão interessantíssima na primeira carta aos Tessalonicenses. Eu acho linda aquela construção mítica de Paulo. Os Tessalonicenses estão lá, extremamente preocupados, porque os que foram batizados não estão morrendo sem Jesus voltar. Primeiro isso. Os caras estão morrendo e Jesus não voltou ainda. Vai voltar quando, afinal de contas? Quando é que ele vem? E a gente, se a gente morrer, vai ficar como? Aí Paulo tem toda a paciência de dizer assim, olha, minha gente, calma. Primeiro, não sabemos quanto ao tempo e a hora exata, o momento em que Jesus vem, não se sabe. Não tem como saber, não tem como escrever isso para vocês. Agora eu posso dizer uma coisa a vocês. A gente, quando se batiza, já está salvo. Quando vocês morrerem, quem já morreu, está dormindo. Veja que expressão linda, eu acho a expressão linda. Está dormindo com Cristo em Deus. Essa expressão não é racional. Essa é uma convicção da fé. Não é? Mas é uma metáfora poética. Tá certo? Porque um morto, veja bem, do ponto de vista racional, um morto não está dormindo. Quem está dormindo sonha, quem está dormindo sente, quem está dormindo se mexe, mexe os olhos. É claro que um morto não está dormindo do ponto de vista objetivo, racional. Você está entendendo agora? É verdade, do ponto de vista da fé, de quem crê, ele está dormindo com Cristo em Deus. E quando ele voltar, os que estão dormindo vão ressuscitar primeiro. É uma metáfora para o corpo, para o som, e não para a alma. Pois é. Porque lá em Apocalipse temos almas falando, perguntando até quando é que elas vão finalmente ser redimidas. Exatamente, exatamente. Então a figura, a metáfora para o sono se refere ao corpo. Que não porém a quem habitou naquele corpo. Só que porém tem um probleminha. A separação entre corpo e alma em Paulo, se você tomar como dicotômica, é problemática. A gente tem que descer mais fundo e pensar até que ponto a caracterização da alma operante, uma alma operante após a morte, junto a Deus, como a gente crê, por exemplo, na ação dos santos, né? O que significa essa alma operante junto a Deus e a alma dormir com Cristo em Deus até que ele volte? Bom, mas preste atenção, eu estou apenas dizendo o seguinte, nós podemos pensar tudo isso, isso significa teologia, não é? Mas, entenda, estamos aqui tratando com assuntos da fé, é só isso que eu estou querendo dizer, está entendendo? Não é o modus operandi da razão, a razão, entenda, objetiva, aquela que considera fatos que não são dados à vista e opera com conceitos para lidar com eles, não trata esses assuntos da mesma maneira. É só isso que eu... Agora, é claro que a ressurreição, a vida... Você lê Agostinho, por exemplo, nas Confissões falar de como a mãe dele... Rapaz, que testemunho de fé maravilhoso. O maior que eu acho, testemunho de fé, não é de Agostinho, é da mãe dele. Santa Mônica para nós católicos, né? Que Agostinho está preocupado porque ela está doente, parece que eles vão viajar ou estão viajando, não sei. Aí ele disse, não, meu filho, não se preocupe. Eu disse, então, como é que for fazer para enterrar a senhora? Ele disse, não se preocupe não, meu filho. Onde você me enterrar, Deus saberá quando voltar. Vê que Cristo saberá quando voltar. Vê que está vendo? Isso é fé. Não é? Isso não é razão. Assim, vocês entendem o que eu estou tentando falar, né? Quando eu falo assim, não é razão, não é um cálculo, isso não é uma
um pensamento meramente reflexivo, isso é uma confiança, não é esperança, não é expectativa que os olhos da carne não enxergam, mas os do Espírito esperam, têm em vista. Paulo falou do culto racional, das razões divinas, talvez a razão humana não alcança, e nós